Salve clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Top 10. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um novo quadro, onde eu vou estar pegando técnicas de alguns animes e vou estar analisando e falando a minha opinião a respeito para vocês. E a técnica que eu vou estar analisando hoje é a técnica do Anjo de Papel. E por mais que seja uma técnica muito querida minha, eu não consegui pronunciar o nome dela em japonês, então fica assim mesmo. Para quem ainda não viu falar dessa técnica, é a técnica final da Conan. Como eu já citei nas redes sociais, se você não me acompanha nas redes sociais, eu recomendo você me acompanhar. Sempre eu estou questionando, falando algumas coisas a respeito. E bem recentemente, eu comentei que a minha técnica principal do anime era a técnica da Conan. Basicamente, esse é o jutsu final da Conan, aquele jutsu que ela utilizou contra o Obito, e que claramente só não matou ele por causa do seu dojutsu especial, como a gente sabe. Esse jutsu, ele depende basicamente de uma estratégia. A Conan planejou muito antes da batalha para criar essa técnica. E por que a gente pode provar que ela planejou essa batalha? Porque a explosão desses papéis duravam praticamente 10 minutos, o que seria bem efetivo contra o Obito, no caso de ele utilizar aquela técnica dele Kamui, porque ela tinha um tempo limite de intangibilidade, que era 5 minutos. O que nos mostra que a Conan criou essa técnica basicamente para derrotar o Obito. Ela conhecia o segredo do Obito, a técnica dele do Kamui, ela só não sabia que ele tinha um poder ocular ainda mais forte que o Kamui, mais poderoso, digamos assim. Só por isso ele conseguiu sair vivo. Mas mesmo assim, essa técnica se enquadra no Rank A, é uma técnica extremamente poderosa, onde ela combina uma quantidade imensurável de papéis, ela cria praticamente um lago, e o usuário que caísse nesse lago praticamente estaria morto, não tinha como escapar dali. E como funciona esse jutsu? Basicamente, a Conan juntou 600 bilhões de papéis explosivos misturados com seus papéis normal, o que deve ter levado muito tempo. E sendo assim, esse jutsu também tem uma fraqueza. Ele não poderia ser utilizado em uma pessoa e depois em outra pessoa. E por que eu falo isso? Basicamente, esse jutsu depende de muito tempo para estar planejando ele. Então, se ela utiliza uma vez, para ela utilizar isso de novo, levaria um certo tempo. Só que tem um detalhe também. Essa é uma técnica para derrotar o inimigo uma única vez. Ela não precisaria utilizar essa técnica duas vezes. Então, por mais que seja uma fraqueza, não é uma fraqueza que será para todos os personagens. Porque, digamos assim, qualquer outro personagem que não tivesse esse dojutsu poderoso para estar escapando dessa técnica, com certeza iria morrer no primeiro ataque. Não ia precisar de outro jutsu desse. Porque, como eu falei, é um dos jutsus mais poderosos do anime, já que ele tem aquela escala de destruição muito alta. E mais uma coisa, para criar uma técnica dessa magnitude, com certeza exigiu muito chakra da Conan. Então, digamos assim, é uma técnica extremamente poderosa, mas tem as suas fraquezas. Só vai poder utilizar se tiver um planejamento, só vai poder utilizar se tiver muito chakra para criar essa técnica e se tiver muito tempo. Então, numa luta que não estava sendo planejada, não tem como estar utilizando essa técnica. Mas mesmo assim, é uma técnica muito admirável, é, como eu já disse, a técnica que eu mais gosto do anime. E basicamente por que eu gosto tanto dessa técnica? Porque quando eu estava lendo o mangá nessa parte, foi uma coisa tão inesperada, uma técnica tão diferente, sei lá, me cativou, eu gostei. Eu até comecei a admirar a personagem por conta dessa batalha dela contra o Obito. E pra falar a verdade, o que eu mais gostei do jutsu e da personagem foi que me surpreendeu. Eu não esperava que ela conseguiria peitar o Tobi, como ela peitou. Eu até torci pra ela, achei que ela poderia vencer a luta, mas como a gente viu, foi a sua derrota e a sua morte. Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso, para me falar um pouquinho sobre a técnica. E eu quero agradecer também ao Franklin, que ele
ajudou eu a montar esse roteirinho aqui para mim estar fazendo esse primeiro vídeo de teste. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta aí se você quer ver mais vídeos desse formato, com outros jutsu que você gosta, para mim estar analisando também, falando um pouco a minha opinião a respeito. E se você não gostou também, comenta e fala, eu não quero esse quadro no canal. Eu faço os vídeos para a maioria que gostar. Se a maioria quiser mais vídeos desse, eu trago mais vídeos. Se a maioria não quiser, eu paro com esse daqui. Então é isso aí. Não esqueça de deixar seu like ou seu dislike se você não gostou. Deixa sua opinião também, comente aí com a gente. E até o próximo vídeo. Falou? Tamo junto.